Estimular o ecossistema de inovação carioca é o grande objetivo de Carlos Júnior, que está aqui na minha frente, que é fundador da Sai do Papel, que funciona ao mesmo tempo como uma aceleradora e um fundo de investimento. Sob a liderança do Carlos, o grupo se consolidou organizando eventos importantes, como a Rio Innovation Week e a criação do Arca Hub, o primeiro hub de inovação do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aqui no Rio ETEC, Carlos. Tudo a ver, Rio ETEC, Arca Hub, Rio Innovation. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre inovação e falar sobre o Rio de Janeiro, né? Esse cenário, como é que a gente está hoje em dia, Beto. Legal. Vamos falar sobre o Arca Hub, que é o seu, né, seu projeto mais recente, né? Sim. Eu sei que você é cheio de projetos. Mas... Então. Cara, o Arca, ele surgiu de uma necessidade para ter um ponto de encontro do ecossistema no Rio de Janeiro. Então, poucos sabem, mas o Rio de Janeiro liderou esse movimento de inovação aberta. Então, há mais de 12, 13 anos atrás, o Rio de Janeiro teve uma das primeiras, se não a primeira aceleradora, 21212, que era a galera que era da Móvel, que saiu e arranjou ali o que a gente vai fazer para poder inovar, porque a gente não consegue inovar dentro da Móvel, a gente tem que inovar fora, e fundou uma aceleradora, né? E tiveram outros movimentos parecidos, como em São Paulo, com a Startup Farm, mais ou menos na mesma época. Mas o que aconteceu em São Paulo? Eles tinham um ponto de encontro. Foi fundado o Cubo. E aí o Cubo era o lugar onde as pessoas inovavam, faziam negócios, investidores, corporações, academia, empreendedores, todo mundo. E o Rio não ficou com um espaço assim. Então, poxa, se eu quero encontrar um empreendedor para investir, onde que eu vou? Não sei. Se eu quero empreender, quero ajuda, onde que eu vou? Não sei. Se eu sou uma corporação e quero abrir um canal de comunicação com esse ecossistema, como é que eu faço? Então, existiam iniciativas proprietárias, né? Algumas corporações tinham, o governo não tinha o Startup Rio, mas que era uma coisa assim muito fechada, só as pessoas que passavam podiam frequentar, o ecossistema não podia frequentar, depois tentou abrir um pouquinho, mas enfim, faltava um ponto de encontro. Então, e só para você dar um exemplo da magnitude disso, você pega Florianópolis. Florianópolis, a CAT mudou Florianópolis. Então, a história lá da CAT é que a Associação Catarinense de Tecnologia precisava mudar de sede, e aí ele pegou um galpão que era um galpão de tênis e de flores no meio do nada, entre ali a praia e o centro, e fundou lá a associação, só que fez no estilo do Hub, né, para que o ecossistema se apropriasse tudo. E aí eles mudaram toda a região e mudaram o cenário. Hoje, a Florianópolis, que tinha como um dos grandes pilares do turismo, também inovação passa a ser uma forte de negócios altíssimos. Então, como é que a gente faz isso no Rio? Tendo o Arca Hub. E o Arca, como o nome mesmo já diz, é um nome bíblico, é para todas as espécies estarem lá, empreendedores, investidores, poder público, academia, para se perpetuar do dilúvio, né? Como é que a gente sobrevive ao dilúvio? Nosso dilúvio é a disrupção. Então, lá a gente encontra, tem toda uma parte que a gente chama que é o corpo bonitinho, então é o hardware, né? Sala de reunião, estúdio de gravação, espaço para evento, para treinamento, posição de trabalho, mas tem o software, que são 35 comunidades empreendedoras e de inovação que estão lá levando seus associados e levando também as suas atividades. Então, tem assim o programa de aceleração da Sai do Papel, o Rodada de Negócio e o Demo Day da Sai do Papel, mas tem da Bitumami, que a gente trouxe de São Paulo para cá, por exemplo, que apoia mulheres empreendedoras, lideranças femininas nas corporações. Então, a Arca é esse ponto de encontro da inovação e do empreendedorismo. E quais são os outros? Você falou de Florianópolis, né? Uhum. No Brasil tem o Polo Digital de Recife, isso é uma inspiração também? Sim, o César lá também, isso, né? O Porto Digital, o César, né? Eles são, assim, eles também tornaram ali Recife um dos grandes referências em inovação no Brasil e no mundo, né? A gente tem agora lá em Porto Alegre o Caldeira, que impressionante, durante a pandemia eles construíram através do associativismo, né, e do cooperativismo lá, liderado pela Gerdau, acho que, se eu não me engano, 40 empresas botaram dinheiro como doação para levantar um ambiente de inovação que já nasceu com 50 mil metros quadrados, 400 empresas lá dentro. Sofreu bastante agora com a pandemia, com a inundação, mas vão voltar mais forte ainda. Eles já estavam planejando a expansão para 100 mil metros quadrados, vai ser um maior ambiente. E aí, quando você conjuga um hub junto com um evento, que lá eles têm um South Summit, cara, aí fica explosivo, que é o momento do Rio.
Então, falando um pouquinho do que era para o que vai acontecer hoje, o momento do Rio, né? Já adiantando talvez alguma pergunta, não sei se é válido falar agora, você quer que eu aguarde. Não, eu ia perguntar o que o Rio oferece, se a vocação é inovação, por quê, né? Quais são as vantagens de empreender aqui na cidade? Então, vou guardar essa resposta para daqui um pouco para frente, de como é que era o passado. Então, o Arca, só fechando, esse é o propósito. Né? O que o Rio oferece? O Rio oferece, assim, muitas oportunidades. O Rio oferece tanto um material humano muito forte, né? Temos excelentes faculdades, com grandes quantidades de pessoas sendo formadas. A gente tem algumas vocações naturais, como energia, toda a parte do polo criativo, grande parte de empresas de referência de saúde também estão aqui. Então, a gente tem alguns setores que a gente ainda continua sendo muito relevante. Tá? Então, falando um pouco de energia, por exemplo, a gente, para desenvolver o setor de energia, a gente fundou há 4 anos atrás, vai fazer 5 anos, o Energy Hub, que é como que a gente conecta as corporações. Então, a gente tem alguns mantenedores de corporações para poder inovar nos desafios e oportunidades comuns que eles têm. Não é no estratégico, né? Mas no que eles podem colaborar. Vou dar um exemplo aqui que não é exatamente o que a gente fez de desafio, mas poderia ser. Vamos supor que tivesse para as empresas de petróleo um vazamento de petróleo. Ter uma solução rápida e eficaz para isso é importante para todas elas e não é estratégico para nenhuma delas. Né? Então elas dividem isso. Elas dividem esse custo e depois se apropriam dessa solução, desse benefício, caso haja alguma coisa dessa. Então, só dando um exemplo assim, do que seria um foco de um hub estratégico, diferente de um foco de um hub dedicado para uma dessas empresas que vai tratar o estratégico. Muitas vezes ele não divulga essas partes todas. Né? Então, vou agora pular para a Rio Innovation Week, que você tem, né? Você é curador, é um dos organizadores. Assim, é um evento que vem crescendo, é impressionante. Outra coisa que eu vou juntar nessa pergunta é: por que o Arca Hub demorou tanto? Então vamos lá. Porque eu vi que inaugurou em junho, abril desse ano, né? A gente Por quê? A gente forçou uma inauguração do Rio Innovation Week do ano passado, em outubro, mas basicamente ele ficou realmente efetivo em março e abril desse ano. Cara, demorou eu acho que por uma série assim. O Arca Hub, ele é um projeto 100% financiado hoje em dia pela Sai do Papel. Então, a Sai do Papel hoje, ele tem algumas unidades de negócio. Começou, como você falou, com uma aceleradora e com um fundo de venture capital, ou seja, o propósito era: eu vou ajudar os empreendedores do Rio de Janeiro e nos que estiverem se destacando eu vou financiar eles, tá? Só que de lá para cá muita coisa mudou e acelerou. A gente continua com venture capital, a gente tem uma unidade de consultoria de inovação que a gente atende médias e grandes empresas, a gente tem agora as unidades dos hubs físicos, que tem o Arca Hub e também o Maravale, uma concessão da prefeitura no centro, que a gente, junto com 2 outras empresas, que é a Boulder e a MSW, a gente ganhou, a Sai do Papel também, e já começou lá a operar, então também é outro espaço grande. Por que demorou muito tempo? É funding, né? Como é que se você pega o Cubo, ele tem uma mega empresa por trás bancando, foi um projeto de uma empresa. Se você pega o Habitat, também grande. Se você pega o Acate, foi a Associação Catarinense que bancou. Se você pega o Caldeira, é a Gerdau liderando, mas com várias outras empresas associadas e cooperando. O Rio tem um desafio muito grande de cooperação no ecossistema. São muitas pessoas querendo fazer sozinhas, cada uma puxando para o lado. Então, o Sul tem essa característica de fazer junto, então eles conseguiram fazer isso. É muito característica do Sul, com tudo. Você pega as cooperativas, quase todas estão no Sul, né? Então, eles são muito unidos nessa parte. O Rio não tem essa característica. E, ao mesmo tempo, a gente não tem um grande patrono também, aquela pessoa que está super resolvida pelas empresas dele, que fala: vou mudar o Rio, e aí, então, vou botar um hub de inovação aqui. Então, o poder público ainda não tinha se posicionado para fazer. A prefeitura se posicionou há 1 ano atrás, 2 anos atrás, criando o Maravale. Então, a gente estava há anos tentando parcerias, apoios, e a gente conseguiu viabilizar financeiramente, né? Então, foi isso. Porque o Rio Innovation, ele decolou mais rápido do que o Arca Hub, né? Perfeito. Então, vamos falando então um pouco do Rio Innovation. O Rio Innovation já nasce grande, né? Qual é a história do... Sim e não. Porque vamos entender
da onde surgiu o Renovation? Quando eu fundei a Saída do Papel em 2017, e por que eu fundei a Saída do Papel em 2017? Eu fiz análise de sistema na PUC, saí da análise de sistema, fundei uma empresa de desenvolvimento de sistema que existe até hoje, 22 anos, e chegou um certo tempo que começou a sobrar um pouco de tempo e dinheiro, e eu comecei a investir em outras iniciativas. Eu chamei pessoas que já tinham trabalhado para mim, porque eu tinha muitas ideias. Falei, cara, você não quer ser meu sócio trabalhar aqui? Eu não sabia, mas naquela época eu estava montando uma Venture Building, que é o que a gente fala hoje, estava sendo mentor e investidor anjo daquelas iniciativas. Naquela época, o maior investidor anjo do Brasil foi me procurar para investir nas minhas startups. Só que ninguém sabia o que era startup, muito menos eu. Eu nem acreditei que ele pudesse botar aquele dinheiro na minha empresa. Eu falei, cara, esse cara tá me enganando, não quero não. E não vou aceitar. Beleza. Uns 2 anos depois eu reencontrei com ele. Ele falou, pô, e aí, como é que estão as suas empresas, as suas startups? Eu falei, faliram quase todas. Talvez se eu tivesse recebido a sua ajuda, não só de dinheiro, mas de mentoria e tudo, elas tivessem dado outro resultado. Ele, cara, seguinte, eu faço parte de um grupo de umas 30 pessoas de investidores anjos, chamado Gave Angels, que é aqui na PUC, e são altos executivos e empreendedores, e eu queria te convidar para fazer parte, porque eu acho que você tem um perfil lá. Eu falei, legal. E entrei e me apaixonei. E ali eu fiz a saída da minha empresa e passei a me dedicar a mentorar e a investir em startups. Tinha a ver com o Instituto Gênesis? Era em paralelo? Não, o Gênesis é uma incubadora que está dentro da PUC, né? Mas é uma outra ali, porque aquela iniciativa de investimento, o Gênesis não investe, né? O Gênesis recebe as empresas, incuba, recebe as empresas e apoia com alguns serviços, né? Então, isso era mais ou menos 2015, tá? E eu fiquei apaixonado por isso. Foi lá que eu conheci, inclusive, a Camila Farani. A gente começou junto no Gave, e outras pessoas que, às vezes, são públicas ou não são públicas, mas são muito relevantes para o ecossistema do Brasil, tá? De inovação. E ali, quando deu 2017, isso eu acho até 2013, quando deu 2016, assim, o Rio de Janeiro realmente passou por uma séria crise, o que essas iniciativas que a gente compôs, aceleradores e tudo que a gente começou, e os fundos, fecharam. E eu falei, cara, eu sou investidor anjo que não tem empreendedor para investir no Rio, tem que ir para fora do Rio para investir. O que eu posso fazer para ajudar o Rio? Né? Já que eu tenho o propósito de melhorar a cidade que eu vivo. Né? Eu tenho eu tenho a oportunidade de morar onde eu quero, graças a Deus, mas eu escolhi morar no Rio. Então, como é que eu melhoro o lugar aqui? Vamos fundar a Saída do Papel. A gente fundou o acelerador e o Venture Capital. E como é que a gente faz isso para isso ser efetivo? Vamos fazer um evento para reunir o ecossistema e para comunicar isso. Eu tinha acabado de voltar do Web Summit 2017, que foi a primeira edição do Web Summit em Portugal. E eu estava cheio de ideia, tinha vindo do Case, que era um evento similar que estava em São Paulo, que era o maior evento do Brasil para 1.500 pessoas. Falei, cara, vamos fazer algo legal. Aí fizemos o maior evento de inovação do Rio de Janeiro, 500 pessoas, dentro ali na Lapa, dentro do hotel, e foi um sucesso. E aí a prefeitura se aproximou e falou, cara, como é que eu posso apoiar vocês? Eu falo, pô, me dá um Museu da Manhã. Pô, eu te dou o auditório. Não, eu quero que feche. E aí, caramba, pode ser segunda? Eu falei, pode. E a gente fechou segunda-feira o museu em 2018 e fez a segunda edição do SDP Summit. Né? E aí já tinha um palco dedicado às startups, um palco corporativo e o Startup Alley, né? Que era a exposição das startups que a gente selecionava. E aí, em 2019, eu estava procurando um lugar para fazer e os orçamentos eram assim. Talvez eu gastava no evento inteiro menos do que eu gasto com crachá no Renovation Week, só para ter noção. Assim, era muito reduzido, era um desafio enorme. E aí me convidaram para fazer uma curadoria de varejo num evento que era da Associação de Supermercadistas da SERJ, Associação Supermercado do Rio de Janeiro, que estava trazendo um evento similar, querendo desenvolver um evento similar à NRF de Nova York. Ia acontecer no Vivo Rio. Eu falei, cara, legal. O que vocês vão fazer com a varanda? Né? Que a varanda do Vivo Rio é aquele lugar descolado, né? Que tem uns eventos legais, e combinava muito com o evento que eu estava fazendo. Nada. Eu falei, então eu troco a curadoria pelo espaço da varanda. Beleza. E aí foi 2 eventos separados, acontecendo no mesmo lugar, 2019. Tá. 2017, 18, 19. 2 lugares separados acontecendo, né? E no final do primeiro dia, falou, pô, a galera aqui de dentro do Vivo Rio quer subir, que era o Conecta. Então, beleza, vamos abrir. E no segundo dia virou um evento só, para 5.000 pessoas. E daí surgiu a ideia, por que a gente não pega e chama outros eventos menores, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, que
também não tem esse poder para atrair grandes palestrantes, atrair pessoas de fora, e faz um evento grande, o maior evento do Brasil. Puta, então vamos fazer um evento para 10 mil pessoas, vamos pensar grande, vamos fazer um evento para 10 mil pessoas. Caramba, 10 mil pessoas é um desafio, cara. Vai ser a Vivo Rio, Mãe e a Praça, vamos fazer isso. E aí veio pandemia. A gente ficou 2 anos trabalhando. E aí se transformou no evento que era para ser em 2020, depois adiado para 2021, se eu não me engano, se não falha a memória, janeiro de 2022. Né? Porque era o evento de 2021, que foi adiado por causa do Omicron para janeiro de 2022, no pior momento possível, calor, férias, no Jockey. Isso. Para 50 mil pessoas. Eu não fui nesse. Primeiro evento, todo mundo isolado, ninguém via ninguém, do nada, 50 mil pessoas juntas. E o nosso desafio? 1 semana, 5 dias na realidade, para montar um evento de 50 mil pessoas. No Jockey, que você tem que construir o centro de convenção para entrar, porque só tem grama. Né? E veio uma chuva que na semana anterior tinha caído a estrutura do Rio Gastronomia. E aí isso impossibilitou a gente de trabalhar por essa chuva, para tudo, medo de raio, essas coisas todas. Então o evento de 1 semana tem que ser montado em 2 dias. E toda a equipe, que a gente está falando que numa edição dessa assim, participa umas 2 ou 3 mil pessoas trabalhando no evento desse, metade da equipe não pôde ir porque pegou Covid. E você ficava sabendo no dia seguinte. Sim. E os palestrantes também. Pô, eu te combinei de palestrar, mas, cara, eu não vou porque eu peguei Covid. Bota outro no meu lugar. Então, imagina essa cena de guerra. Montando o evento pela primeira vez, volta de pandemia, trocando os colaboradores, substituindo o palestrante, foi Renovation Week. E aí as pessoas ficaram em êxtase, e aí teve os extremos. Eu andava e startups sempre aprendendo, cara, você salvou minha vida, eu tô há 2 anos sem vender, eu vendi mais do que o Natal, vendi pra caramba. Depoimentos e pessoas também que a gente estourou uma bolha da inovação, então foram pessoas, estudantes, pessoas comuns, falando, cara, eu vim aqui só para assistir a palestra e tudo, e estava quente, não tinha os recursos adequados e tudo, e com razão, eles tinham toda a razão, né? E apelidaram a gente de Rock in Rio da inovação, né? Por quê? Porque a gente trouxe muitos keynotes. Eu, por exemplo, entrevistei o Steve Wozniak, fundador da Apple. O Richard Branson também foi entrevistado. Tinha acabado de ir para fora do planeta, né? Com a Blue Origin, se não me engano. A dele é Blue Origin? Não, a Blue Origin é o Bezos. A dele é a Virgin Galactic. Virgin Galactic, perfeito. E então... E, ao mesmo tempo, teve a parte da lama ali e tal. Então, essas 2 coisas marcaram a gente. E aí foi o público que nos... Só que dali, a gente foi para o lugar que a gente gostaria de ter ido desde o início, que era o PIA, só que não tinha disponibilidade. E a gente já fez mais 3 edições e vem se aprimorando, está no mesmo lugar. E tornou um evento de 50 para 100, mais de 180 mil pessoas na última edição, que a gente teve lá junto, com 3.300 palestrantes. Só para ter uma referência, o maior evento do mundo, que é o Vivatec, que acontece na França, tem 600 palestrantes. Ele tem 180 mil pessoas, mais 600 palestrantes. Tem 3.300 palestrantes, 25 palcos simultâneos. Então, assim, a gente conseguiu realmente botar o Rio, o Brasil no mundo e criar um produto que é único. Por que é um produto que é único? Porque é um produto de massa. A gente tem todo o público que os eventos nichados têm, 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas, que esses eventos, quando acontecem nas regiões, só quem sabe é quem é do ramo, ninguém sabe, o taxista, o estudante, tudo. Né? Mas a gente consegue furar a bolha e ter esse evento de massa, que só quem tem um evento de massa é Carnaval, Réveillon, futebol e Rock in Rio. Só que esses produtos, você não alinha a sua marca à inovação e empreendedorismo, só entretenimento. Então a gente tem um produto único no Brasil para as empresas poderem trabalhar. Né? E ao mesmo tempo é um evento com um perfil muito diferente, um evento com um produto com perfil democrático. A gente tem como propósito democratizar a inovação e o empreendedorismo. A gente quer que a pessoa, como eu te falei, que trabalha num aplicativo, que trabalha no Uber, que trabalha na praia, entenda o impacto da inovação, participe dessa discussão, se inspire com o conteúdo que está tendo lá. Então, a gente dá muito ingresso para as pessoas irem. Então, é um evento que a gente... Eu li uma matéria, e se eu não me engano quem fez, foi uma entrevista com o Marcelo Gleiser, com um dos nossos curadores,
que, se eu não estou errado, era mais ou menos assim, foi Galileu tentando democratizar a ciência, ele começou a escrever em italiano, que antes era só em latim. Então a gente quer fazer a mesma coisa. A gente quer levar a inovação para o público, e essa é a forma que a gente está encontrando. Porque a gente chama as pessoas públicas, Xuxa, Anitta, que são 5%, ou seja, desses 3.300 palestrantes não chegam a 50 pessoas. Tem gente que critica essas mas eles estão lá porque, primeiro, elas têm histórias de empreendedorismo, Sim. histórias de vidas inspiradoras que são muito importantes. Segundo, que elas que trazem, muitas vezes ajudam a trazer, o público geral, que senta lá nos 25 palcos com os 3.250... Aí tem contato com vários conteúdos. Que são especialistas indo profundo nas coisas. Então você pega e você vê ali num palco de energia o cara falando da perfuração do petróleo e tá lotado. É incrível. Não, é muito... Então o balanço de 2024 para 2025, pensando, é ir nessa linha, é por aí. Continuar nessa linha. A gente tem algumas inovações, a gente sempre inova, que a gente vai tentar trazer. Eu acho que é um evento que a gente tem algumas características que a gente... propósitos, né? Propósito de democratizar, tá todo mundo lá. Uma característica de ser um evento de negócio, se gera muito negócio, a gente tem um evento de conteúdo, mas também de experiência. Como é que eu vou lá e que eu me aproximo mais de um Circo du Soleil e menos de uma feira? Né? Eu consigo gerar um negócio, inspirar, mas ao mesmo tempo encantar. Como é que eu faço isso? É incrível. Assim, é muito... Infelizmente não dá tempo de ver tudo. Né? Tem o João Brasil, que é um amigo, já veio aqui, cuida de palco de música, que faz música, né, com várias inovações. Tecla, né? Isso. Tem o exoesqueleto, é muita coisa. Tem a Camila Farani, é muita coisa. Mas eu quero saber de você, então, aquela pergunta que vale $1 milhão. O que faz uma empresa ser vencedora? Eu acho que o que faz uma empresa ser vencedora são as pessoas que estão por trás dela, né? Eu acho que é sempre sobre as pessoas, né? Ideia não quer dizer nada. Eu acho que não. E isso é sempre um tema que é muito debatido, né? As pessoas às vezes me procuram, puta, eu tenho uma ideia, mas tu não vai contar para ninguém. Cara, então não faz sentido, nem me conta. Porque as minhas ideias eu compartilho com todo mundo e publicamente. Por que eu faço isso? Porque dá a oportunidade das pessoas contribuírem. Puta, mas eu acho que você está errado. Pô, você já pensou nisso? Legal e tudo. E no final das contas, o que vale é a execução. Quem executa aquela ideia com maestria vai superar quem não executa. A história está lotada de casos de tecnologias inferiores que superaram a tecnologias melhores. Por quê? Porque isso é sobre a execução. E a execução vem das pessoas, né? Lá no Arca, vocês fazem... Eu já tive até a oportunidade de ver bastante encontros, né? Tem essa coisa da comunidade. Como é feita a programação lá e como são desenvolvidas essas comunidades? Muito legal, cara. Então, assim, a gente tem hoje, por exemplo, esse mês de outubro, 27 eventos programados lá no Arca. É muito evento, né? Quase um evento por dia. Na realidade, vai ter dia que não vai ter evento, vai ter dia que vai ter mais de um evento simultâneo. Um de manhã, um à tarde, um simultâneo em 2 espaços, né? Eu estava ontem analisando exatamente os indicadores e, assim, desses 27, 5 eventos são eventos proprietários da Sai do Papel e do Arca, né? A gente tem, por exemplo, o Investor Day, que a gente está tentando unir todo o ecossistema de investimento em um dia por mês. Então, um dia, na última quarta-feira de todo mês, eu tenho que estar na Arca, porque é lá que eu vou receber investimento. Vão estar lá todos os anjos, os melhores fundos, e os empreendedores vão estar fazendo pitch para receber investimento. Esse mês passado veio uma startup de São Paulo para poder apresentar para os investidores aqui do Rio. Então, como é que a gente une esse ecossistema de investimento num dia para que todo mundo faça? E esse dia começa com 20 startups sendo capacitadas, das 8 da manhã até as 5 da tarde, com mentoria, workshop, simulações de pitch, e dessas 23 são escolhidas para poder apresentar para esse público, né? E finaliza com Wine Business, que é uma confraternização de vinhos e queijos que a gente faz com os envolvidos lá. Então, tem eventos nossos proprietários como esse, né? Isso, hackathons, programas de aceleração, encontros de networking, são nossos. E tem os outros 22 eventos que vem dos tripulantes do Arca. Então, eu estou lá no Arca e quero fazer um evento da minha empresa, quero fazer um evento do meu setor, né? E a maioria, foi como eu falei, são eventos das comunidades parceiras.
Então, uma Bitumami, que é do setor, como eu falei, de liderança feminina, que vai trazer o evento dela, o Encontro, o Start, que é o programa para ajudar mulheres a tirarem as ideias do papel. Ou é a do Node, que é do hub de blockchain, que vai levar um evento para a comunidade de blockchain, está discutindo as tendências, as novidades, está se aproximando. Ou é do Energy Hub, que está reunindo o ecossistema de inovação em energia e debatendo assuntos, levando discussões, levando rodadas de negócio, por aí vai. Então, esses eventos eles vêm de setores distintos, liderados por uma desses parceiros e comunidades. E você acha que o Rio, num momento, a vocação na energia, você falou, que outras áreas, outros setores, você acha que a gente tem um potencial? Eu tive a oportunidade de ver lá fui no Demo Day, né, semana passada, então tinha uma empresa ligada até à moda, o cara de realidade aumentada, enfim, empresas bem variadas, né, assim, startups, né, sendo lá mentoradas. O que você aposta para o Rio? Eu acho que assim, a gente está ali, depois do sucesso do Energy Hub, a gente entendeu como a gente cria hubs setoriais e como a gente cria aquela comunidade para poder engajar. Então a gente, através de algumas parcerias, que a gente brinca, eu não sou especialista em energia. Então a gente trouxe um parceiro, que hoje é nosso sócio, é o Mandarino e o Ronaldo, que lideram o hub de energia. Então, se você trouxer os convidados, eu organizo a festa. Porque eu entendo de fazer hubs e de gerar essa comunidade, conexão, mas eu não entendo do setor. Então, a gente está desenvolvendo um hub de saúde agora. A gente está desenvolvendo um hub de food tech. E esse é muito legal. Inclusive com o ACO do Hortifruti Natural da Terra, o Fábio. E estamos falando também para envolver o Luiz, do Brown do Luiz. Então, assim, tem muitas... gente que desenvolve produtos de alimentação, mas não tem a capacidade ou o apoio de tornar, na realidade, de tornar aquilo em uma empresa. Né? Porque eu desenvolvi ali aquela geleia, aquele queijo, aquela coisa nova, mas como é que eu pego e embalo aquilo? Como é que eu distribuo? Como é que eu vendo? Como é que eu faço marketing disso? Então, esse hub de food tech, ele vai estar lá no Arca Hub e vai ter um apoio, um programa de aceleração e incubação dedicado a isso. Inclusive, a gente está estudando para uma das salas que a gente tem lá virar uma cozinha de experimentação, né? Exatamente. Não é para fabricar, para vender. É só para ser um laboratório de criação. Legal. Né? Então, Food Tech é um deles, varejo, né? Então, tem alguns... Indústria criativa, talvez? Indústria criativa, sim, porque organicamente a gente tem recebido dentro do Arca muitas agências e profissionais da indústria criativa. E eles estão lá se unindo. Então, a gente está planejando como é que a gente faz desse movimento realmente um polo para geração de inovação no setor. Legal, nosso tempo está acabando. Eu queria saber, então, quais incentivos que facilitariam o crescimento, incentivos e mudanças, né, para ajudar o ecossistema de inovação carioca. Eu sei que ter mais grana é sempre importante, né? Eu acho que assim, é a mesma receita de quando você olha para ambientes que já estão desenvolvidos e fizeram, né? Eu acho que assim, existe um mindset, uma cultura que tem que ser cada vez mais refinada da gente fazer coisas juntos, procurar sinergia, em vez de andar sozinho, tá? Eu acho que com o surgimento desses hubs, não só o Arca e o Maravalha e outros que estão surgindo aqui no Rio, a gente está tentando nisso para poder se ajudar. Eu acho que sim, políticas públicas são importantíssimas, porque muitas vezes a gente perde os nossos empreendedores e as nossas empresas para outras regiões porque eles têm mais benefícios ou têm incentivos e apoios que a gente acaba não tendo aqui. E como é que a gente pode, inclusive, apoiar o poder público a construir essas políticas, né? Porque às vezes a gente também, né, não é só questão de querer, tem que conhecer também, né? Então, eu acho que se você tiver, e como já está tendo, tá? Mas eu acho que a gente sempre pode aumentar um apoio do poder público. Uma comunidade que se ajude, que compartilhe, engajada, eu acho que você vai ter o incentivo certo, o estímulo certo para poder acelerar esse crescimento. Porque hoje a gente tem os hubs e os eventos. A gente tem os 2 maiores eventos do Brasil e da América Latina de inovação no Rio. Pois é. E a gente tem surgido nos principais hubs do Brasil aqui também. Então,
putz, a gente não teve num momento tão bom para poder liderar ou ser um dos atores principais da inovação no Brasil e na América Latina. Legal, ó. Palavras de otimismo, muito bacana. A gente terminando então aqui o Rio é Tech com o Carlos Júnior. E a gente volta na próxima terça. Obrigado, Carlos. Valeu mesmo. Obrigado. Valeu.